Não tem um porquê de você ser um cristão. Deixe a sua Bíblia de lado, siga a sua vida, porque o cristianismo não tem lógica. Simplesmente, se essas doutrinas forem simbólicas, acabou o cristianismo. Não tem um porquê de existir o cristianismo. No estudo de hoje, eu vou explicar para você por que é importante crermos na literalidade do livro de Gênesis. Existem cristãos que são chamados de evolucionistas teístas, né? No que esses cristãos acreditam? Que Deus se utilizou da macroevolução para poder criar o mundo e o universo. Esta é uma forma que alguns cristãos encontraram de harmonizar a Bíblia com a ciência. Dois pontos eu quero destacar para você. Primeiro, eles não precisariam deste recurso para harmonizar a Bíblia com a ciência. Porque os grandes pais da ciência, como Isaac Newton, Galileu Galilei, Robert Boyle, Nicolau Copérnico, eram pessoas que faziam ciência e acreditavam na Bíblia e na literalidade do Gênesis. Então, acreditar na literalidade do Gênesis não interfere em nada na boa ciência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não tem como ser um evolucionista ateísta. E por quê? Você sabe que no processo macroevolutivo existe a seleção natural, em que o ser, o organismo mais apto sobrevive e o mais fraco morre. Se Deus tivesse usado o processo da macroevolução para criar as coisas, Deus teria criado a morte antes do pecado. Percebe a aberração, a heresia? Então não tem como. Se Gênesis 3 diz que a morte surgiu após o pecado e após a criação, Deus não se utilizou da seleção natural e da morte para criar. Pois do contrário, a morte existiria antes mesmo do pecado. O que é uma aberração, porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte é uma consequência do pecado e não um instrumento de Deus para criar a vida neste planeta. Ok? Então o evolucionismo teísta não tem base bíblica alguma e não tem nem uma lógica filosófica, tá? Se você for analisar a fundo. Por que é importante crer na literalidade do Gênesis? Bom, Gênesis 1, 1 e 2 começa afirmando, né, o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a Bíblia, ela não tenta provar que o mundo foi criado por Deus, ela afirma, né? E além disso, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias literais e no 7º dia ele cessa suas atividades. Por exemplo, Gênesis 1:31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. A palavra dia, no hebraico yom, na
assim, na grande maioria das vezes, quando ela é acompanhada de um numeral, por exemplo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, quando o termo hebraico yom é acompanhado de um numeral ordinal, ele se refere a um dia de 24 horas. Em alguns contextos, a palavra Yom pode se referir à era, a um tempo maior do que 24 horas, tá? Mas, primariamente, quando o termo dia, no hebraico Yom, é acompanhado de um numeral ordinal, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, indiscutivelmente a Bíblia se refere a um dia de 24 horas. E depois de criar o mundo em 6 dias literais, diz Gênesis 2, 1 a 3, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, que são os astros, né? E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra, toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, se os dias não fossem literais, não teria lógica em Deus estabelecer o sábado, né, como o término da semana da criação. Não teria lógica em Deus pedir para o seu povo, para os seus filhos, observarem o sábado semanalmente, como lemos em Levítico 23, 3 e em Êxodo 28 a 11. Então, a própria celebração do sábado de forma semanal indica, né, que Deus criou o mundo ao longo de uma semana, em 6 dias literais. E depois, no sétimo dia, ele contempla a sua obra criativa juntamente com Adão e Eva. Tá? Agora, eu quero mostrar para você quais doutrinas caem por terra se Gênesis não for literal. Se Gênesis for, por exemplo, um livro simbólico. Atente para este slide que está aparecendo aí para você agora. Eu quero lhe explicar a importância do livro de Gênesis e de sua literalidade. Você está vendo aqui na base o livro do Gênesis. Vamos partir do pressuposto que o Gênesis não é literal e que os dias da criação são simbólicos. Equivalem a eras e não a dias de 24 horas. Então, se o livro de Gênesis é um mito ou não é literal, olhe as doutrinas, algumas das doutrinas que são totalmente afetadas ao longo das Escrituras. Por exemplo, se Gênesis não é literal, Deus não é literalmente o Criador de todas as coisas. Tá? A doutrina da divindade é afetada. Segundo, se Gênesis não é literal, a criação também é simbólica. Então não existe Deus e nós não fomos criados por Deus. O mundo apenas macroevoluiu. Terceira doutrina, você está vendo de baixo para cima. Se Gênesis não é literal, o pecado também é simbólico. O pecado original não existiu. E, portanto, não existe pecado. E o ser humano é livre para fazer o que quiser sem ter de prestar contas a Deus. Se Gênesis não é literal, a morte também não é literal. Ela é simbólica. Porque se Gênesis é simbólico, consequentemente todas essas doutrinas são simbólicas. E se a morte não é literal, nós não temos a necessidade de um Salvador. E se nós não temos a necessidade de um Salvador para nos resgatar da morte eterna, a primeira vinda de Cristo e o seu nascimento virginal não aconteceu. Consequentemente, se isso não aconteceu,
a morte substitutiva de Cristo e sua ressurreição não aconteceram. Consequentemente, se a ressurreição não aconteceu, Jesus não ascendeu aos céus. Isso afeta a doutrina da ascensão de Cristo. Se Jesus não ascendeu aos céus, então não haverá a segunda vinda de Cristo. E se não existir a segunda vinda de Cristo, não vai haver a ressurreição dos justos, não vai haver a transformação dos vivos, porque esses eventos ocorrem na segunda vinda de Cristo, não vai existir o arrebatamento visível dos justos, não vai existir vida nova no céu, não vai existir vida nova na terra restaurada e não vai existir uma eternidade. Então você percebe, só nesse slide nós percebemos que a não literalidade do Gênesis afeta pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 doutrinas bíblicas, no mínimo. E se Gênesis é simbólico, e como consequência essas doutrinas são simbólicas, não tem um porquê de você ser um cristão. Deixe a sua Bíblia de lado, siga a sua vida, porque o cristianismo não tem lógica. Simplesmente, se estas doutrinas forem simbólicas juntamente com Gênesis, acabou o cristianismo. Não tem um porquê de existir o cristianismo. Então você perceba que os nossos pressupostos, eles são muito importantes porque vão determinar a nossa cosmovisão e a compreensão, obviamente, que temos das doutrinas bíblicas e da própria vida. Quando eu aceito que Gênesis é literal, eu creio que literalmente Deus criou este mundo, creio literalmente que houve uma criação, creio que houve sim um pecado original, creio que a morte realmente passou a existir como consequência desse pecado, creio na necessidade daí de um Salvador, creio na primeira vinda de Cristo, no nascimento virginal dele. Como consequência, eu creio na morte substitutiva e ressurreição de Cristo, creio na ascensão de Cristo, creio na segunda vinda, na ressurreição dos justos, na transformação dos vivos, no arrebatamento visível dos justos, na vida nova no céu e na vida nova na terra restaurada, e como consequência eu creio na eternidade. Então, para você ser um cristão coerente e lógico, você tem que crer na literalidade do Gênesis, porque se ele for simbólico, repito, essas 15 doutrinas, pelo menos 15, 16 doutrinas, são totalmente afetadas. Acabou o cristianismo, não há lógica em ser cristão. Então veja a importância de você ter os pressupostos corretos. E eu finalizo dando uma razão muito forte para você crer na literalidade do Gênesis. A razão é, para Jesus, Gênesis é o relato oficial da criação. Se você confia em Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo, e não crê, por exemplo, que ele foi um lunático ou um maluco, mas que tudo o que ele disse a respeito dele mesmo e da palavra de Deus é correto, porque Cristo não mentia, você tem que acreditar no relato da criação como Cristo acreditava. E em Mateus 19, 4 e 5, quando Cristo está discutindo a questão do divórcio com os judeus, olha que livro ele se utilizou para falar da importância do casamento. Mateus 19, versos 4 e 5. 4 a 6. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por essa causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aqui Jesus Cristo cita
Gênesis 1:26, que fala que Deus formou o homem e a mulher, né, à sua imagem e semelhança, e cita Gênesis 2:22 a 24, que fala do matrimônio criado no Éden. Então, para Jesus, Gênesis era literal e era o relato oficial da criação. Quer ver um outro exemplo de que para Jesus Gênesis era literal? Quando Cristo fala da sua segunda vinda e que ela vai pegar os despreparados de surpresa, ele compara esse despreparo e essa surpresa com o dilúvio. Para ele o dilúvio existiu. Mateus 24, a partir do verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, para ele Noé era um personagem que existiu, né? Também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então esses textos não deixam dúvidas de que para Jesus, Gênesis é o relato oficial da criação. Existem outros relatos da criação que se assemelham ao Gênesis, mas também que contêm muitas diferenças. E alguns têm dito o seguinte: bom, já que existem vários relatos da criação semelhantes ao Gênesis, então Moisés copiou e adaptou esses relatos da criação. Só que esta argumentação é muito fraca. Por quê? Na verdade, se existem vários relatos da criação, e estas nações, como por exemplo o relato babilônico e outros, são separadas umas das outras, inclusive por um longo período de tempo, isso nos mostra que esses relatos semelhantes só provam uma coisa: de que existiu e existe uma versão original. Não poderiam existir relatos semelhantes se não existisse uma versão original. Isso é lógico. E considerando que para Jesus, Gênesis é o relato oficial da criação, quem acredita em Jesus tem que crer na literalidade do Gênesis. Até porque Hebreus 1:1 a 3 diz que Jesus participou da criação de todo o universo antes de ele encarnar. Colossenses 1:15 a 18 diz que ele criou todas as coisas com Deus Pai e é Jesus quem mantém todos os seres com vida. Ele é o mantenedor. Então é óbvio que Jesus sabe melhor do que ninguém, sendo ele o Criador, se Gênesis é literal ou é simbólico. Ok? Num outro momento, eu vou fazer um vídeo adicional ajudando você a refutar alguns argumentos macroevolucionistas. Tá? Vou lhe explicar um pouquinho da teoria da evolução, né? E vou lhe mostrar que tem que ter mais fé para crer na evolução do que para crer na teoria criacionista ou no designer inteligente. Tá ok? Isto é para um momento. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Gênesis e em algum momento eu vou fazer esse estudo sobre o macroevolucionismo como um estudo adicional, né, para você entender do ponto de vista bíblico e científico que a macroevolução não passa de uma teoria, e sendo uma teoria, ela não foi comprovada. Tá ok? Que Deus abençoe a você, que Deus ilumine a sua mente, para que você creia que o Gênesis é literal e que assim como Jesus, você tenha o livro de Gênesis como relato oficial da criação. Que Deus te guarde e até o nosso próximo estudo.